Agora nós vamos falar um pouco sobre personalização. Então, nós temos um gráfico cru lá em cima, né, que foi gerado de senos e cossenos, mas o que tem ali naquele gráfico, né? Ele é uma imagem, mas o que significa? Como é que quem está vendo aquele gráfico vai interpretar? Então, nós podemos fazer algumas coisas para melhorar a representatividade daquela imagem. Vamos começar falando dos rótulos e legendas. Tá? Aqui tem algumas observações sobre os métodos que foram utilizados, o que cada um deles faz. O subplot vai receber um atributo novo, que é o fig size. É uma tupla que vai ajustar o tamanho da nossa figura. Tá? Nós vamos ver já já. O plot vai receber o atributo label, que vai nomear a curva, tá? Ele é uma string. O PLT, aquele nosso método de matplotlib, ele tem um método chamado xlabel e tem também o ylabel. Eles servem para nomear os eixos x e y, e nós podemos utilizar o ax.legend ou também o plt.legend, que inserem a legenda. Então, aqui, os primeiras partes do código são exatamente o que a gente já fez antes, só que nós vamos inserir, né, o xlabel, o nome do x, né, o nome do y. Desculpem, aqui a gente também inseriu um label diferente. Nós inserimos o que significa, né, esse primeiro plot. Então, o primeiro plot, como está plotando y, ele vai ser o seno. O segundo plot, como está plotando o cosseno, né? Está plotando z, vai ser o cosseno. E aqui também nós temos o alfa. O que é o alfa? O alfa, ele vai gerar uma transparência na nossa curva. Então, aquela curva que foi plotada, ela pode ser ajustada entre 0 e 100% de transparência. O alfa varia de 0 a 1, mas é a mesma coisa que 0 a 100%, né? Só fazer a conversão dividindo por 100. E nós vamos inserir aqui a legenda falando aonde a gente quer que ela se localize, né? Então, aqui no canto superior, na parte central. A gente rodar, nós já temos agora um plot bem mais povoado. Nós temos aqui o nome do y, né, do eixo y, o nome do eixo x, a legenda. Aqui ele já está com mais transparência, né, essa curva. Então, nós temos uma coisa bem mais fácil do leitor, de quem está interpretando aquele gráfico, entender. Agora, nós vamos utilizar o LaTeX, que é uma linguagem, né, de matemática. Então, a gente vai passar para o computador quais símbolos matemáticos ele deve inserir no nosso plot. E aqui, né, para comparação, quase todo o código é a mesma coisa. A única coisa que a gente vai inserir são os cifrões aqui dentro desse label. Por quê? Porque quando o matplotlib renderizar a nossa legenda, ele vai considerar tudo que está entre dois cifrões, né? Vai ser uma linguagem matemática. Então, aqui tem várias referências dentro desse LaTeX de como utilizar linguagens matemáticas. Então, você pode usar sobrescrito, subscrito, letras gregas, tudo isso está disponível. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou avisando para ele que eu quero que o seno seja a função seno, então tem o contrabarra seno. As chaves aqui indicam que tudo que está dentro dessas chaves vai pertencer a essa função seno, e aqui o x entre parênteses. Quando eu rodar, eu já observo aqui que ele está ligeiramente em itálico, tá? O y está em itálico, o x está em itálico, e como o seno eu indiquei que era uma função, ele não transforma ela em itálico. Tá? Então, deem uma olhada ali em LaTeX para vocês entenderem como utilizar, e é bem interessante. Essa ferramenta tem bastante potencial.
Agora nós vamos ver alguns métodos do eixo, que são setTitle, e o PLT também tem um método dele que também nos permite, né, inserir um título naquela figura. Aqui nós temos setYTix ou PLT-YTix, que vai escolher aonde eu quero que apareçam as marcações do eixo Y, tá? Então aqui nós temos o mesmo código até aqui. No final eu vou inserir um título, setTitleTest, e aqui o meu eixo eu vou dar o setYTix entre -1 e 2. Beleza? Então vamos rodar aqui. Rodou. O que nós observamos, né? Agora nós temos um título no nosso gráfico e nós temos os nossos marcadores de Y ajustados para -1, 0 e 1. Então, nós tiramos, se a gente olhar a figura anterior, tinha vários valorizinhos aqui, nós tiramos grande parte desses valores, deixando só os inteiros. Agora, segue um segundo exercício, onde você deve criar um array com números no intervalo, né? 0 fechado até 5 aberto, com step de 0,2, e plotar as funções dessa tabela que está aqui embaixo, incluindo rótulos e legendas, conforme você achar que é necessário. Então, nós vamos plotar, né, a função f de x igual a x, tracejada vermelha, g de x igual a x ao quadrado, com quadrados azuis demarcando os pontos, e h de x igual a x ao cubo, com triângulos verdes. Tá? Tudo isso vocês conseguem lá naquelas fontes que eu passei lá em cima. Tá bom? Pausem o vídeo aí e tentem realizar esse exercício. O exercício 3, ele pede para vocês considerarem que estão usando 100 pontos, né? No intervalo de -10 a 10, e vamos plotar as funções seno e cosseno considerando a figura. Você quer colocar o título seno e cosseno, legenda y igual a seno de x e y igual a cosseno de x. Os traços, né, os YTix, eles vão ficar -1, 0 e 1, conforme a gente tinha feito lá em cima. O tamanho da figura vai ser 20 por 5. O seno deve ser plotado em tracejado vermelho e o cosseno numa linha cheia verde. Pausem o vídeo e tentem fazer o exercício 3. O exercício 4. Faça um gráfico de y igual a x ao quadrado, onde para x menor que 0, a linha é tracejada vermelha e para x maior que 0, a linha é cheia em azul. Coloque rótulos e legendas. Só adicionei aqui um campo para vocês fazerem. Pausem o vídeo e tentem fazer esses exercícios. Vamos falar agora de gráficos descontínuos. O que acontece, né? Se a gente não representar a descontinuidade de forma correta, nós podemos ter um traço gerando dados incorretos no nosso gráfico. Nós vamos plotar essa função, né, menos x ao quadrado para x menor que 0 e x ao quadrado mais 1 para x maior que 0. Quando a gente plotar aqui, se vocês observarem, ele vai plotar. Eu pedi para plotar com x marcando os pontos e uma linha no meio do x, ligando esses pontos. Então aqui ele está ligando todos os pontos, ignorando que aqui nesse trecho existe uma descontinuidade. Então, para a gente eliminar aquela conexão entre os pontos e inserir realmente a descontinuidade, né, nós vamos colocar um num, né, do NumPy, o not a number. Ele representa uma falta de dado. Então,
sabemos que a derivada da função aumenta quando ocorre a descontinuidade, portanto, vamos observar a derivada discreta dessa função. Para isso, nós vamos utilizar o método diff, tá? do array do NumPy. Ele vai fazer a diferença entre os elementos subsequentes do vetor. Então, o que foi feito aqui, né? Aqui é a nossa função, e aqui eu faço um dx/dy, tá? O que faz esse dx/dy? Ele vai fazer a diferença entre os pontos consecutivos de y sobre a diferença dos pontos consecutivos de x. Basicamente, um ΔY sobre um ΔX, né? Para encontrar uma derivada discreta. E eu vou plotar esses caras para a gente observar, né, que bem aonde ocorre a descontinuidade, a gente tem uma derivada que teoricamente iria para o infinito, mas nesse caso chegou a 250, diferente aqui da derivada do resto da curva. Então, esse é um modo simples, né, de encontrar a descontinuidade, e vamos adicionar o num nesse ponto, né? Nesse ponto aonde nós temos essa descontinuidade. Nós vamos utilizar o método insert, né, onde ele recebe o array original, o objeto que será inserido, aqui você envia para o insert, pode ser uma lista com as posições onde você quer inserir os valores, pode ser só um número, e aqui você insere os valores que devem ser acrescentados naquele array. E nesse caso aqui, a gente não vai utilizar, mas você pode também informar o eixo, onde você quer que seja feita a inserção. Então, vamos observar aqui o código, né? Gerei a derivada até aqui. Vou procurar aonde está ocorrendo essa descontinuidade. Então, o que eu vou falar? Vou pegar um método NumPy, chamado where, que vai me dizer, né? Eu quero que você me diga aonde dx/dy é igual ao ponto de máxima derivada. Tá? E aí, eu vou pegar o primeiro termo onde esse ponto de máximo ocorrer. Por isso que tem, no caso, ele vai me retornar um array aqui, né? Então, para pegar o primeiro ponto, eu pego aqui o 0. E eu vou pegar o insert e vou acrescentar em x, no ponto descontinuidade mais 1. Lembrem-se, aqui eu estou observando o ponto de descontinuidade. O insert, ele insere o valor antes da posição definida. Logo, eu vou dar um passo para frente aqui, né? Vou pegar o ponto da descontinuidade e dar um passo para frente e acrescentar antes dele um num, um NP num, que é exatamente uma falta de dados. Então, quando a gente plotar, olha só o que aconteceu. Nós conseguimos mostrar que existe uma descontinuidade nesses dados, tá? Então, vamos para mais um exercício. Considere as seguintes informações. O nosso x vai pertencer ao intervalo fechado de menos 10 a 10. O tamanho de x vai ser igual a 100. Y vai ser igual a x ao cubo. A cor da linha do gráfico vai ser vermelha entre menos 3 e 3. Caso contrário, ela vai ser azul. Eu peço que vocês tentem criar esse gráfico com legendas para diferenciar, né, os intervalos coloridos diferentes, tá? Pausem o vídeo e tentem realizar esse exercício 5.